muito bom dia, queridos irmãos. Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida hoje, quinta-feira. Já estamos aqui, já passando do meio da semana e vamos juntos meditar na palavra de Deus, porque Deus tem coisas novas para as nossas vidas todos os dias. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Glória a Deus, por isso estamos aqui e vamos ver o que o Senhor tem para as nossas vidas nesse dia. Glória a Deus! Então vamos iniciar a nossa meditação de hoje. Eu quero ler um texto que está aqui em 1 Coríntios, né, que nós estamos lendo. Tomar o nosso cafezinho. Delícia. Nós vamos ler hoje, vamos meditar nessa porção que está em 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ver dos versículos 1 ao 6. 1 Coríntios 10, de 1 a 6. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Que tremendo, irmãos. Tem tanta coisa para nós vermos nessa pequena porção, nesse texto de 1 Coríntios capítulo 10, que realmente não dá tempo de nós vermos e ministrarmos aqui, né? Mas assim, eu quero apenas ressaltar algumas coisas que o apóstolo Paulo está colocando aqui nessa porção tão rica da palavra de Deus. O apóstolo Paulo aqui está nos dando um alerta tremendo, né? Um alerta com relação a confiar e depender de Deus. Confiar e depender de Deus. Por quê? Porque ele usa exatamente este exemplo do povo de Israel, quando estava no deserto, quando estava com Moisés, aqui, tudo o que o povo de Israel viveu na saída do Egito, que estavam em caminho à Terra Prometida. E aqui o apóstolo Paulo ele coloca dizendo, irmãos, eu não quero que vocês se esqueçam, né, do que aconteceu com o povo, com os nossos pais, né, com os nossos antepassados, né, porque ele coloca aqui, eles viveram algo sobrenatural, eles viveram debaixo de um poder sobrenatural, eles viveram experiências sobrenaturais da guarda de Deus. Então eles viviam debaixo dessa nuvem, né? E todos viveram algo sobrenatural que foi passar pelo mar. Então Paulo coloca aqui essa lembrança. Por quê? Por conta de como foi a atitude deste povo com relação a Deus, né? Como eles se portaram diante de tudo aquilo que Deus proporcionava a eles. Como eles se comportaram diante de todas as maravilhas, né? Como eles se comportaram diante daquilo que Deus tinha para eles, do plano que Deus tinha para eles. Então a postura deles foi muito ruim diante de tudo aquilo. E Deus sempre mostrando, Deus sempre cuidando, Deus sempre direcionando através do seu servo, né, através do profeta, mostrando qual era a verdade, qual era o caminho que Deus queria. Mas era um povo difícil, um povo que não acreditou, um povo que não confiou, um povo que murmurou, um povo que viveu coisas sobrenaturais e mesmo assim
não ouviu a voz de Deus. Povo ingrato, povo rebelde. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando assim. Irmãos, não esqueçam disso. Como foram os nossos antepassados, como foram o povo de Deus. Não esqueçam, era um povo ingrato, rebelde, um povo desobediente. Um alerta duro aqui ele está colocando. E por conta dessa postura, eles não viveram a promessa de Deus. Então veja que o apóstolo Paulo ele coloca aqui que todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Eles foram alimentados com um manjar espiritual, né? com a verdade, com a palavra viva, eficaz. E olha que ele continua falando, beberam de uma mesma bebida espiritual. Veja, imagine isso, né? Viver esse algo sobrenatural de poderem serem saciados da sua sede de uma água que vinha de uma pedra, ou seja, aquilo representava Cristo, como ele fala aqui, né? Uma pedra espiritual, e essa pedra era Cristo. Veja, irmãos, tremendo. Mas aí ele fala no versículo 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Veja, toda uma geração morreu no deserto. Toda uma geração. Essa primeira geração, né, ela não viveu a promessa de Deus. Somente 2 pessoas, conforme a palavra de Deus nos declara, né? Somente Josué e Caleb daquela geração entraram e viveram a promessa. Então uma geração falhou, faleceu no deserto, não foram aprovados, né, por conta de um coração ruim, por conta de uma desobediência, de uma ingratidão, não foram aprovados. Mas também não podemos nos esquecer que nesse mesmo deserto onde houve uma provação, houve todo um teste de Deus para ver onde estava o coração deles, uma geração falhou, mas também uma geração inteira nasceu nesse deserto e foi aprovada. É preciso que nós entendamos em qual dessas gerações nós nos encaixamos. Naquela que vai perecer no deserto ou aquela que vai nascer e viver o sobrenatural de Deus no deserto conforme a sua vontade. Então ele diz, Deus não se agradou da maior parte deles pelos que foram prostrados no deserto. Então ele fala, essas coisas, o apóstolo Paulo coloca, essas coisas, elas existem aí para que sejam como um exemplo, uma figura, né? Para que nós não façamos essas mesmas coisas que eles fizeram, essas coisas más, como eles tiraram os seus olhos do Senhor, tiraram os seus olhos do alto e viveram apenas com aquilo que era terrenal, com aquilo que era terrestre, e tiraram os seus olhos de Deus. Então, e ele continua, ele dá muitos exemplos, né, nos próximos versículos que nós não lemos, você pode ler aí, mas eu vou ressaltar apenas esses 2 últimos, o 12 e o 13, onde ele fala, aquele pois que cuida estar em pé, olhe que não caia, né? Basta estar em pé, irmãos. Satanás ele quer nos dar quer tirar o nosso pé de apoio, né? Para quê? Para que nós caiamos. Temos que estar atento, porque em qualquer situação, da menor que seja, ele quer nos passar aí uma chinela, né, como se diz, e para que nós caiamos. Então, temos que estar atento em todo momento, em todo tempo, para que não caiamos, né? Então, veja que ele termina falando, não veio sobre vós tentação nenhuma, senão humana, mas Deus é fiel, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Deixa eu só colocar uma observação aqui, porque pode ser que você se confunda. Deus não tenta ninguém. Ah, pastor, está errado então aqui? Não. Veja, aqui essa palavra não é tentação, porque se você for, por exemplo, em Tiago, capítulo 1, versículo 13, você vai ver que Deus não tenta a ninguém, Deus não tenta a ninguém. Então essa palavra aqui, quando nós vemos, Deus é fiel que vos não deixará tentar acima do que podeis, é que ele não vai te provar acima mais do que você pode aguentar. Ele vai te colocar para ver onde está o teu coração. Ele falou isso para o povo, né? Ele disse isso para o povo,
que queria saber onde estava o coração deles, lá em Deuteronômio, depois você veja no capítulo 8, no versículo 2, eu queria ver onde estava o teu coração, eu te provei para ver onde você estava o teu coração. Veja lá depois em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Então Deus não tenta, Deus prova para ver onde está o nosso coração. Então que você coloque atenção nesse texto, você que está em pé, cuidado para que não caia, para que nós não soframos as mesmas consequências que aquela primeira geração no deserto daquele povo fez e viveu diante de Deus. Que possamos ser aquela outra geração que entrou e que viveu a promessa, que nasceu no deserto e que foi aprovada por Deus. Que Deus te abençoe nesse dia. Amanhã estaremos juntos aqui às 7 horas. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.